Paz e bem, começamos aí mais uma semana cheia de graça, bênção, e com certeza será uma semana transformadora para a tua vida e a vida de todos os seus. Eu creio nos planos, nas promessas de Deus e que sempre Deus prepara o melhor para nós. Não estamos fugindo de provações, estamos fugindo, de coisas que temos que passar. Vamos enfrentar tudo que temos que enfrentar e a vitória é certa no nome de Jesus. A palavra de Deus para hoje, Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 1 ao 10, nos diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é pastor de ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito isso, de sair com todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus apresentou-lhes esta comparação porque eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vierem a mim antes são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. E como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Uma das coisas que talvez desde criança nós vamos aprendendo muito fortemente, e talvez a própria vida vai nos forçando a isso muitas vezes, é a escuta. Desenvolver a capacidade de escutar. Desenvolver a capacidade de ouvir por dentro, de percorrer o interior essa voz, e daí sim eu começo a viver ou experienciar ou a buscar, colocar em prática aquilo que eu ouvi. Então, primeira coisa que temos de desenvolver muito bem: escuta, capacidade de ouvir, capacidade de ouvir. E aqui um ouvir diferente, porque nós sabemos que tem várias vozes. E nós estamos junto com tantos outros que escutam vozes, que escutam ordens, que escutam determinações, que têm senhores sobre si. Mas nós precisamos entender quem que é a voz que eu escuto. De quem é a voz que eu escuto? Qual é a voz que rege o meu caminhar, o meu existir, o meu viver? Qual é a voz que direciona a minha existência? Então, tomando agora nota disso, eu começo agora a focar e a aprender o processo da escuta. Gente, escuta é aprendizado. De coração. Escuta é aprendizado. Porque nós vamos acostumando com outros ruídos. Nós vamos acostumando com outros chamados. Então, por isso, primeiramente, desenvolver a escuta. Depois que eu desenvolvo a escuta, compreender então quem eu sou nesta ordem. Qual é a minha importância nesse caminho? Qual que é o meu lugar nesse caminho? Então eu vou entendendo que eu sou ovelha do Senhor. E como ovelha, eu escuto a sua voz e pratico aquilo que ele me ensina. Põe em prática os seus ensinamentos, as suas verdades, e põe em prática aquilo que ele vai me orientando ao longo do caminho. Porque o caminho é feito de orientações. Veja um pai e uma mãe, né? Ele chega num lugar e diz para o filho: olha, cuidado com a piscina, cuidado com o parque, olha, cuidado com esse lugar aqui, olha, não pule dessa altura, porque você pode se machucar, olha, não brinque dessa forma, porque você pode machucar um dos teus órgãos. Tu percebe? Os pais vão nos alertando. Isso das coisas comuns, das coisas mais simples, das coisas que estão no nosso acessível, no nosso tangível, ok? Deus vai nos alertando no tangível e no intangível, naquilo que a nossa sã consciência não consegue captar, aquilo que a minha sã existência não consegue perceber, mas Deus vai me dizendo: aqui não é o teu caminho. Isso não é para você. Essa não é a direção certa para você. Opa, desvia aqui, porque você precisa mudar a direção. E o barco não está na direção certa. Bota o teu barco na direção certa e verás a salvação e a glória de Deus. Então, diante de tudo isso hoje, que essa semana ela possa principalmente nos fazer pensar: quem é o meu pastor? Em que redil eu me encontro? O redil que eu me encontro, o pastor é Jesus?
A porta é Jesus? Se a porta e o pastor for Jesus, qual é a voz que você está escutando? É a voz dele ou a voz de outros? Se o que você ainda não consegue escutar direito é só a voz, tá bom, aperfeiçoe. Vá aperfeiçoando. Comece a mergulhar na palavra e você vai ouvir o que verdadeiramente ele tem e o que ele quer para cada um de nós. Paz e bem a todos. Esquece não, curte, dá seu like aí para nós, compartilha e não se esqueça, você que ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal. Paz e bem.